A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema O Ponto de Vista, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 5 a 7, pela expositora Denise Neves, do Centro Espírita Abigail. O tema de hoje, que envolve ali o capítulo 2, né? Que tem um título maravilhoso, que é quando Jesus faz a citação, né? Meu reino não é desse mundo. E aí nós vemos que naquele momento, né, do reino de Jesus não ser desse mundo, que não foi compreendido na época que ele esteve aqui, como hoje ainda não é compreendido pela totalidade da humanidade, né? Muitas pessoas também ainda não compreendem, né? Porque o apelo da vida material é tão grande, né? Dificilmente, durante as 24 horas do dia, tem aquele momento em que passe, né? Tem alguma mensagem na vida, no nosso dia a dia, que nos convide a parar e deixar de nós nos preocuparmos com a vida material para pensar assim, eu sou um espírito imortal, né? Então a gente vive muito envolvido, né, com a vida material, e aí esse apego à materialidade vai nos fazendo não compreender, né, que reino é esse, né? Onde está esse reino que não é desse mundo? Mas eu estou nesse mundo, então eu tenho que viver as coisas desse mundo. Então a vida vem nos trazendo esse apelo aí, e aí essa realeza de Jesus, ela só fica compreendida, né, do lado material da vida. Por quê? Porque nós temos dificuldade de nos vermos como espíritos imortais, né? Nós ficamos tão apegados, né, a essa vida, a esse corpo, a essa existência, por mais difícil que ela seja, mas a gente está apegado a ela, e a gente tem essa dificuldade, né, de nos vermos como espíritos imortais. E aí a gente tem a dificuldade de perceber que esse reino, né, a que Jesus se referia, não, ele vai se originar em quê? No nosso mérito pessoal. E daí vem esse esforço de nós buscarmos, né, olharmos para dentro de nós, nos conhecermos realmente, ver os limites que nós temos, que às vezes são limites, né, muito pequenos mesmo, né? E que a gente precisa não ultrapassar esse limite, né? Eu me conhecendo, né? Eu não vou deixando que a todo momento as situações venham me tirando do sério, né? Perdi a paciência, saí do sério. Por quê? Porque eu não me conheço, eu não paro um minuto para olhar para dentro de mim, né? E buscar ver, né, o que eu já consigo entender, o que eu já consigo passar, o que eu já consigo valorizar, porque o apelo da vida material vai me levando, e eu vou vivendo e não paro para olhar para dentro de mim, né? Então é esse convite que Jesus vem nos fazer, né, para que nós possamos buscar esse reino, né, que vai nos levar através das nossas conquistas pessoais, né, através do nosso entendimento, da ampliação. Nós vamos ampliando o nosso entendimento, vamos ampliando o nosso raciocínio, o nosso pensamento, e isso vai nos levando para a conquista daquela verdadeira realeza, que é aquela que a gente vai levar quando sair daqui, né? Que não é através dos bens materiais. Os bens materiais são necessários quando nós estamos no mundo material? São. Fazem parte do esforço, faz parte da lei natural, da lei do trabalho, da lei de conservação, né? Nós precisamos, nós queremos viver bem? Sim, mas nós não podemos focar a nossa felicidade só nos ligando a isso, porque senão quando vem as dificuldades, né, a gente deixa de ser feliz, porque a gente está vendo que o mundo, né, está trazendo uma série de mudanças para todo mundo, né? Então, às vezes, a gente está num trabalho muito bem estabilizado, daqui a pouco as coisas já se modificam, e aí a gente que colocou, né, toda a nossa vida voltada só para aquilo ali, e é só aquilo que me faz feliz, e quando eu deixo de ter aquilo ali, aí vem as dificuldades, né?
Aí vem, a gente fica vendo aí, né, o grande número de suicídios, de desgosto com a vida. Por quê? Porque a gente não para analisar que o reino de Jesus não é desse mundo. Eu estou nesse mundo, vou me preparar para viver bem nesse mundo? Faz parte. Mas eu não vou, né, achar que a minha felicidade está irremediavelmente ligada às coisas materiais que esse mundo me proporciona. Então, é um ponto de vista diferente, é um pensamento diferente, é um foco diferente, né, para todos nós. Então, esse reino de Jesus é aquele reino que ele nos convida, dessas conquistas pessoais, que vão principalmente, depois que nós saímos do corpo físico, eles é que vão passar a gerenciar o nosso íntimo, né? Como espíritos imortais, a nossa felicidade. E se a gente nunca se preocupou com isso, né? A gente só ficou preocupado com o lado material, que vai ficar aqui, no mundo material, aí isso aí é que vai trazer uma série de dificuldades para nós, né? Então, nós precisamos entender muito e estar sempre estudando, porque às vezes a gente fala assim, mas a gente vai para o centro, estuda evangelho, chega em casa, né, faz culto no lar, e é evangelho, e é isso mesmo. Nós precisamos disso mesmo, né? Porque a cada vez que nós vamos estudando, a cada vez que nós vamos lendo, nós vamos ampliando mais um pouquinho o nosso entendimento. Então, quando Jesus responde lá, né, que o reino dele não é desse mundo, aí a gente às vezes até diz assim, mas eu já gravei isso, né? Isso já está decorado para mim, eu já sei que Jesus falou isso, meu reino não é desse mundo, não é isso? Mas aí ele tá querendo dizer o que para nós? Essa realeza que você, né, todos nós fomos criados para a conquista dessa realeza, que é a realeza moral. Todos nós, como filhos de Deus, fomos criados para isso, né? E queremos isso e vamos chegar lá, né? Então, ele há 2000 anos atrás, ele já estava demonstrando para nós que essa realeza só vai ser conquistada, ser adquirida, através do nosso esforço. Ela não vai vir, né, por indicação, né, porque às vezes o ganho material até vem, né? Se a gente for bem relacionado, conhecer muitas pessoas que possam te colocar numa posição muito boa de destaque, você pode até conseguir os bens materiais, né, e ser um verdadeiro rei lá na tua posição material, no teu trabalho, né, ter uma posição de destaque. Mas essa realeza aqui é pelo esforço pessoal. Não tem outro modo de nós adquirirmos essa realeza que Jesus, né, trouxe essa ideia para nós, né, de que meu reino não é desse mundo e nós vamos ter que nos esforçar. Por quê? Porque é o tesouro que nós vamos levar, que é aquele tesouro, né, que o Evangelho sempre fala para nós, né, que o ladrão não rouba, que a traça não destrói, que a ferrugem não consome, né? Porque vai ser aquele mérito nosso, é uma conquista nossa. E depois que nós conquistarmos, nós não vamos perder mais, né? Então, existem situações que a vida nos coloca à prova mesmo nas nossas pequenas tarefas do dia a dia, existem situações que podem chegar para nós, né, nos possibilitando fazer alguma coisa que a gente diz assim, não, isso aí eu já não faço mais, isso aí nem pensar, né? E por que isso? Porque isso aí já é uma conquista nossa, isso aí já é o nosso tesouro, e a gente não faz. Mesmo que haja facilidade, mesmo que aquilo vá nos trazer uma vantagem enorme, a gente diz assim, não, isso aí eu não faço, isso aí não quero, né? Não assino embaixo de nada dessas situações aí. Por que isso? Porque esse tesouro já é nosso, já é uma conquista e a gente não perde. Então, quando nós fazemos essas conquistas, através do nosso esforço, quantas vezes nós abrimos mão, quantas vezes nós renunciamos, né? E aí isso já passou a fazer parte da nossa bagagem como espírito imortal. E aí pode acontecer o que for, que a gente não vai ceder, né? Então, em relação a essa realeza,
que Jesus, né, estava se colocando. E aquela realeza material da época de Jesus, ela se sentiu ameaçada por ele, por quê? Porque não tinha condições, né, de penetrar num ensinamento, nessa grande mensagem de Jesus. Então eles se sentiram ameaçados, por quê? Porque só viu o lado material da vida. Quando chega um homem, né, que as pessoas estão seguindo, quando dizem assim, ele é um rei, as pessoas nunca poderiam imaginar que a realeza qual ele estava representando não fosse a do poder material sobre a terra, né? Então as pessoas não conseguiam entender isso, não conseguiam entender que a realeza de Jesus estava ligada ao progresso moral da humanidade, né? Então é um outro tipo de realeza que não batia de frente em nada com a realeza material em relação a acumular valores. Batia de frente em relação a muitas vezes você não poder adquirir determinadas coisas com determinados comportamentos. E isso aí, as pessoas às vezes não querem nem parar para pensar nisso, né? Então foi onde ele não foi aceito e não foi compreendido. Então, quando Jesus fala para nós, né, ele afirmou, né, seu caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele, né? E aí nós vamos ver que por que Jesus é o caminho para todos nós. Ele é o caminho, porque esse percurso que nós já estamos fazendo agora, ele já fez há muito tempo. Né? Então, o percurso que nós estamos, esse caminho nosso, ele já foi feito por ele. Então, realmente, ele pode ser o nosso guia, o nosso modelo, porque ele já passou por essas situações e já venceu todas essas dificuldades, né? Então, não existe nenhum outro espírito que possa nos conduzir, nos orientar, senão ele mesmo. Nenhum espírito, nenhum outro dos espíritos que vieram à Terra, né, jamais fez o trajeto que ele fez, né, que foi já agora ser conduzido ao Pai. Então, é por isso que ele é nosso modelo, é nosso guia, é por isso que ele afirmou isso, que ele é o caminho. Ele é o caminho por isso, porque esse caminho que nós estamos percorrendo, ele já percorreu, ele conhece a cada um de nós. E conhecendo a cada um de nós, ele falou, ok, nenhuma das ovelhas se perderá, né? Então a gente sabe que nossa caminhada pode ser longa, mas nós vamos chegar lá, com toda certeza, né? Então, ele também falou para nós, né, que ninguém vai realizar, né, os destinos que estão colocados para cada um de nós, que são destinos determinados por Deus. Qual é o destino que Deus determinou para cada um de nós? A perfeição. Chegar, né, onde Jesus chegou. E Jesus, para nós, é o referencial de 2017 anos atrás, 2018, né? Não é o referencial do Jesus hoje, não, porque Jesus hoje não é mais aquele, ele também já progrediu, né? Mas para nós ele ainda continua sendo aquele referencial lá de trás. Então nós vemos que ninguém vai realizar esse destino se não acompanhar Jesus, se não entender Jesus, se não seguir as pegadas de Jesus. E é por isso que a gente tem necessidade de estar constantemente estudando o Evangelho, né? Para nós podermos realmente apreender o sentido e colocar realmente o Evangelho nas nossas vidas, né? E aí Jesus falou para nós que ele é a verdade. E ele é verdade, por que ele é verdade? Porque Jesus não veio nas suas pregações falar dele mesmo, né? Em nenhum momento ele dizia assim, ó, vocês têm que fazer isso porque eu faço, né? Nós vemos que ele não falava dele, ele não fazia propaganda, né? Ele não usava aquela coisa assim, ó, mas como é que você não consegue fazer? Eu faço isso, né? Ele não fazia nada disso, né? Ele só falava o quê? Ele falava o que ele aprendeu do Pai. Jesus não é um verbo encarnado. O verbo encarnado por quê? Porque ele representa a Deus para nós aqui na Terra, né? Então é por isso que ele é a verdade, né? Porque ele não veio trazer nada de pessoal dele, ele veio trazer a lei. Ele veio falar do que ele aprendeu com
Deus. Ele era o representante de Deus na terra, o Verbo encarnado, né? E ele é a vida. Por que Jesus é a vida para nós? Porque ele nos vem trazer, né, nos demonstrar, fora, se alguém tem qualquer tipo de dúvida, Jesus vem nos demonstrar o quê? Que a matéria é possível ser dominada, você pode voltar, você pode retornar, você pode ressurgir, né? Você pode vir de novo. A imortalidade é real, a imortalidade do Espírito. Ele veio demonstrar isso para nós, né? E ele é aquele Espírito que tem a vida em si mesmo, né? Jesus não a existência de Jesus não está ligada a situações do mundo material, né? Ele já é o Espírito que fez uma conquista e ele é a própria vida em si. Então, nós vemos que a todo momento, né, Jesus está nos convidando, desde que ele esteve na sua passagem física aqui no planeta, desde que ele enviou todos aqueles, né, do passado que vieram antes dele e tal, foi toda uma preparação de acordo com as nossas necessidades, né, de acordo com as épocas. Mas desde a passagem física dele pelo planeta, né, ele vem nos fazendo esse convite, que agora veio mais diretamente para nós através da doutrina espírita, de nós mudarmos o nosso ponto de vista, né? A gente não ficar achando que nós somos simplesmente esse corpo e achando assim, ah, meu Deus, e agora? Quando eu perder esse corpo, como é que vai ser? Morreu, acabou? Como é que eu vou ficar? Né? E ele vem nos convidando esse tempo todo, muda o ponto de vista, né? Quantas passagens tem, né, na Bíblia, né, que fala para nós sobre reencarnação, sobre espíritos, né, se encontrando, sobre Jesus conversando lá, né, com Moisés, com Elias e tal. E quantas passagens tem para esse convite aí? Muda o ponto de vista. E ainda hoje nós temos essa necessidade de mudar o nosso ponto de vista, né? O tempo todo, né? Mas aí nós vemos que essa mudança de ponto de vista, ela vai se ligar, né, fortemente, claramente, ao quê? A certeza da vida futura. Porque como é que eu posso, né, acreditar que existe reencarnação se eu não acreditar em vida futura? De que quando a gente sai do corpo, é só o corpo, né, que vai acabar. Mas que aquele espírito dali, ele vai continuar a sua caminhada. Então, nós temos que ter essa certeza e nós temos que ter essa mudança de ponto de vista para que nós possamos achar importante a gente se preocupar com o nosso lado moral. Porque se nós não estivermos mudando o nosso ponto de vista em relação à vida futura, à reencarnação, né, tudo isso, para que mudar? Não há necessidade de mudar, né? Se não houver vida futura, se não houver reencarnação, se tudo fica por aqui mesmo, não há necessidade de nós fazermos essa reforma moral, né? Mas, então a gente vê que mudar ponto de vista está claramente ligada a ter essa certeza. E essa ideia clara, né, e essa ideia precisa de vida futura é que vai nos trazer essa fé inabalável, que a página fala aqui para nós. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Não podemos nos iludir e achar assim, ah, não, agora eu vim para a casa espírita, né? Está tudo certo, não tem mais problema. Não tem casa espírita, não tem igreja, não tem nenhum lugar que vai impedir que nós passemos as experiências que nós tenhamos que passar, né? Agora, que ponto de vista eu vou passar para aquela experiência? O que eu vou procurar entender, me modificar em relação a minha vida como espírito imortal, passando por aquela experiência? Isso é que nós temos que pensar sobre isso, né? Vamos passar por dificuldades? Vamos. Por quê? Porque essa vida de hoje está ligada ao que nós já fizemos lá para trás. Hoje,
com a vida de hoje, nós estamos plantando o que nós vamos vivenciar lá para frente. Mas estamos colhendo os frutos que nós já plantamos lá para trás. Então ainda tem dificuldades a gente colher? Tem. Por isso nós estamos num planeta de provas e expiações. Senão nós já estaríamos num planeta mais evoluído, melhor do que esse, né? Então nós temos que ter essa certeza, essa clareza, e nem por isso perder a fé. Nem por isso perder a fé, né? Muito pelo contrário, né? Ter a certeza de que realmente, não, é isso mesmo, né? E está certo, e só depende de mim, a coisa melhorar daqui para frente, né? Então a gente vê que essa vida material que nós estamos vivenciando, como a página fala para nós, ela é apenas uma passagem, ela é uma porta, né, que nós estamos passando, mas é uma porta muito importante. Por quê? Porque através dessa vida material, dessas vidas que nós vamos vivendo no mundo material, que nós vamos conquistando pouco a pouco o passaporte para a nossa libertação espiritual, que é como o item aqui do Evangelho falou para nós, né? Vai chegar um momento em que nós vamos poder viver a vida espiritual. E que, assim como Jesus, que só encarnou com a missão, né? Vai acontecer para todos nós. Jesus não é um filho mais especial de Deus do que todos nós, não. É filho de Deus como nós. Então, o que aconteceu para ele é só um referencial para nós, mas não quer dizer que ele é especial, né? Com ele a coisa foi diferente. Não. Com ele é o exemplo para todos nós. Então, conosco, né, nós temos as possibilidades, as mesmas possibilidades que ele. Então, nós vemos que essa vida material é essa porta, né, que a gente vai recebendo esse passaporte, né, em cada vida que a gente vai vivendo, né, a gente vai conseguindo ir lá recebendo, né, mais carimbos de conhecimento, né, da verdade, de vivência dentro da lei de amor, né, da compaixão, do entendimento, da paciência, né? Então, tudo isso, esses carimbos que nós vamos colocando aqui no nosso passaporte, estamos buscando a conquista da nossa liberdade espiritual. Liberdade como espíritos imortais. E aí, com esse amadurecimento que nós vamos fazendo, né? Que a gente vai amadurecendo, espiritualmente falando também, não é só fisicamente, a gente vai amadurecendo espiritualmente também, né? Com esse amadurecimento espiritual, com as dificuldades que a gente vai vivenciando, né? Porque são necessárias para nós. Por quê? Porque essas dificuldades são frutos daquela imprevidência lá do passado. Então é necessário que a gente vivencie essas dificuldades, né? Mas ao mesmo tempo, elas vão nos proporcionando conquistas, né? Porque foi essa imprevidência do passado que nos trouxe para um mundo de provas e expiações. E a doutrina vem trazendo essa clareza toda. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente poder ter esse entendimento que a doutrina traz para nós. Mas por que eu estou passando isso, né? Por que essas situações estão acontecendo comigo? Aí vem a doutrina e fala para mim, fruto da imprevidência do passado. Então, a gente sabe, né, que de acordo com as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós vamos gerando o nosso campo, né, de energia. E depois a gente não vai poder querer, né, quando na próxima reencarnação eu vou lá para aquele mundo maravilhoso de ventura, se eu não criar uma ambiência, né, fluídica, para que eu possa penetrar naquele ambiente. Aí, se eu não confeccionar minha túnica nupcial, como é que eu vou participar das bodas, né? Então é isso que Jesus ensinava para nós, né? Então é esse esforço constante, da gente estar ali constantemente no esforço, estar muito atento, né? Por quê?
Porque são essas dificuldades que a gente vivencia hoje e que a gente aprende com elas e que a gente amadurece com elas, né? E que a gente se entristece com elas, se entristece, a gente sofre com elas, dói, claro, a dor dói, né? Mas a gente não se desespera com elas, a gente não acha que está acontecendo isso porque Deus não está me vendo, não. Deus está vendo. E muito pelo contrário, a gente tem que... Olha o ponto de vista, a mudança do ponto de vista, quando a gente diz assim, ai meu Deus, graças a Deus que eu já estou podendo acertar, né? Porque houve época que eu não podia. Que eu era tão imatura, né? E tão frágil, espiritualmente falando, que a lei não me permitia fazer determinados acertos. Então, com o meu amadurecimento, com o meu fortalecimento espiritual, eu já posso fazer esses acertos e deixar isso para o passado, né? Me acertei com aquele passado ali, está tudo certo, né? Vou viver lutando para sair da dificuldade, porque ninguém também tem que dizer assim, não, estou sofrendo, vou ficar sofrendo a vida inteira. Não, nós vamos, né, empreender toda a nossa luta e tal, mas aquela luta com fé, né? Com confiança, com coragem, com ânimo, com a certeza do amparo divino. Então, olha só o quanto a necessidade que nós temos de evangelho, né? Porque só o evangelho vai nos proporcionar todo esse entendimento, né? A doutrina espírita, com toda essa clareza que vem trazendo para nós, né? E aí, através dessas dificuldades, mesmo nesse planeta, né, de dificuldades que nós ainda estamos, nós vamos buscando nos harmonizar com essa lei de Deus, que é a lei de amor, né? E isso tudo vai nos ajudando a progredir, vai nos ajudando a caminhar, porque a caminhada é sempre para frente. A gente não vai andar para trás, não, né? A gente pode até dar uma paradinha, mas é sempre, né, para frente, não tem jeito. Então, quando nós que já estamos aqui, dentro da doutrina espírita, com essa oportunidade enorme, né, de uma casa, que oferece curso de tudo, né? Curso de tudo, oferece oportunidade a gente raciocinar lá com André Luiz, com Joana de Ângeles, com Ivone Pereira, com esses espíritos, né, que trazem... com Leon Denis, esses trabalhos maravilhosos, para que nós possamos estar ali o tempo todo nos fortalecendo, né? Quando nós nos permitimos raciocinar, vamos então buscar o ensinamento de Jesus, nos fortalecendo com o raciocínio que esses espíritos trazem para todos nós, né? Porque é tudo tão explicado, é tudo tão claro, tão facilitado para todos nós, né? Muito mais fácil quando a gente aqui. Então a gente vai tirando as nossas dúvidas em relação à vida futura, né? E aí a nossa fé vai se fortalecendo, né? A gente vai entendendo, né, que nós precisamos nos ver como espíritos imortais, e embora eu esteja ainda num mundo material, necessitando trabalhar, necessitando, né, ter lá a minha casa, ter meu conforto, ter tudo, né, que um mundo material possa me proporcionar, mas eu não vou valorizar desequilibradamente a vida material. Por quê? Porque eu vou colocar um peso, né? Não é só isso. E quando eu sair daqui, o que eu vou levar comigo? Né? Então, eu preciso manter um determinado equilíbrio. Não é isso? Então, a gente vê que essa valorização excessiva da vida material é que vai nos colocando nessa ansiedade, né? Na tortura, né? Aquela coisa de você entrar numa roda viva, que a vida material vai te colocando às vezes, e você vai se torturando, né? Porque é igual aquela situação, a gente, comprou um carro zero. O carro zero só é bom enquanto ele está dentro da agência, porque ele saiu, você já tem que pensar que daqui a pouco você tem que trocar ele de novo. Isso é uma tortura, porque senão você diz assim, meu Deus, senão vai desvalorizar na minha mão. Aí vem essas torturas desse lado material da vida,
né? Mas descontentamento, né? Você queria tanto aquilo, aquele era o teu sonho, né? Aí às vezes você realiza aquele sonho, poxa, e aí? Realizei o sonho e continuo ansiosa. Aí a gente lembra do poeta que dizia o quê? Né? Que a felicidade é uma árvore de dourados pomos, mas nunca pomos onde nós estamos, né? Porque se você colocar a tua felicidade, né, em coisas materiais, é isso, é uma árvore de dourados pomos, mas a gente nunca coloca onde a gente está, porque ela está aqui. Quando eu chego aqui, ela já não está mais aqui, ela já está aqui. E aí a gente vai ficando sempre nessa tortura, nessa ansiedade, nesse descontentamento, né, constante. Por quê? Porque a gente deu valor demais, né, ao lado material da vida. E a gente não vê, né, não olha para os lados, não vê a lei de solidariedade que nos rege, né? Porque aqui no item 7, ele vem, Kardec vem analisando para nós muito, né, a lei de solidariedade. Que nós temos que entender que essa vida que nós estamos vivendo é um elo, né? É um elo da corrente das nossas vidas que está ligado às outras vidas e às vidas de outros mundos. E de todos os mundos. Então, olha só, como é que quando a gente amplia nossa visão, né, a gente vai deixando de dar valor a determinadas coisas, né, que são tão pequenas e que e às vezes nos aprisionam tanto, né, porque a gente não para entender. Olha só, essa vida é um elo, né, que nos liga às nossas vidas, outras vidas nossas, a outras vidas de outros seres desse planeta e de todos os planetas. E aí os espíritos dizem que a doutrina, né, de Jesus, o cristianismo de Jesus, ela é a verdadeira doutrina positiva. Por quê? Porque é a doutrina da prova e da experiência pessoal. Não fica só na teoria. A gente tem que experimentar, a gente tem que partir para a ação, né? Então, o cristianismo é isso, é partir para a ação. Ah, tem que amar o próximo como a si mesmo, mas eu tenho que amar. Não é só eu saber que tem que amar. Eu tenho que experimentar, experienciar isso aí. Então, os espíritos, né, dizem isso para nós. E Jesus, ele veio com o propósito, né, de que nós buscássemos nos converter, né? Fazermos a nossa conversão. Mas essa conversão é o quê? É uma mudança de rumo, é uma mudança de vida. Mas essa conversão é por nossa conta, por conta da nossa vontade. Ele sabia que a humanidade é conversível, que nós podemos nos converter. E ele trouxe todo um roteiro para nós. Agora, nós precisamos pegar esse roteiro, né, e trazer para a nossa vida e colocar em ação. Que é só essa conversão, é isso, é quando eu quero deixar aquele caminho velho e buscar uma estrada nova. E aí os espíritos dizem que cristãos verdadeiros são aqueles que se reformam continuamente, né? Então, hoje eu não sou mais o que eu fui ontem, amanhã eu vou estar diferente do que eu sou hoje. Porque eu vou estar todo momento buscando a minha mudança, buscando a minha reforma, né? Sempre para melhor. Então, isso é ser cristão. Isso são os espíritos que falam para nós, né? Que trazem esse entendimento. Então, a gente vê que quando a gente compreende os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que mesmo que a gente creia firmemente na vida futura, eu acredito na vida futura, eu sei que meu ponto de vista está focado lá na vida futura, eu sei que não é só essa, eu vou voltar de novo e tal, mas ao mesmo tempo, eu sei que a lei natural, né, me mostra que existe também uma lei de progresso e de conservação. Então, eu preciso valorizar o trabalho, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso buscar o meu progresso material. Olha só como é que a gente vai tendo que harmonizar as coisas, né? Eu não posso também achar assim, bom, já que eu sou um espírito imortal, então não vou me preocupar com mais nada aqui, né?
vou deixar isso tudo aqui do jeito que está mesmo, e quem quiser que se preocupe com a vida material, porque eu sou um espírito imortal, eu não vou ter que mais me preocupar com isso. Não é assim, não. Nós vamos ter que também aliar, né, o nosso lado material da vida, porque existe dentro da lei divina, né, a conservação e o progresso. E nós temos que caminhar junto com essa lei de progresso, ajudando o nosso planeta a progredir. Como? Através do nosso trabalho, através da nossa parcela, né, da nossa participação. Né? Então nós temos que trabalhar, nós temos que buscar conservar, né, a nossa vida, conservar aquilo que nós temos. Então olha só como é que a doutrina, né, nos traz, né, um pensamento assim muito amplo. E a gente vê que a gente tem que, o nosso ponto de vista tem que ser muito trabalhado, né? Eu vou focar na minha vida futura, mas também não vou desprezar a minha vida presente. Eu vou ter que ter bom senso, né? Porque tudo é o bom senso, né? E aí Kardec fala para nós que nós, né, estamos ligados ao trabalho por necessidade, por gosto e por dever. Então temos que trabalhar, não tem jeito, né? Trabalhamos por necessidade, por gosto e por dever, porque está dentro da lei de Deus, a lei do trabalho. Então, nós precisamos nos preocupar com isso, sim, né? E vemos também, mas então, se eu vou focar na vida futura, né, eu tenho que viver nessa vida aqui e não posso, né, usufruir de nada que a vida terrena me proporciona de satisfação? Posso. Deus não condena as satisfações terrenas, está ali no Evangelho, mas o abuso dessas satisfações, né? Então, tudo com bom senso. Então, o que tem que nos reger, né, é o bom senso. Nós não podemos colocar o prato da satisfação terrena pesando mais do que a satisfação espiritual. Nós temos que trabalhar no equilíbrio, né? E nós temos dificuldade de ser equilibrados. Muita dificuldade, né? Porque, então nós vemos que o Espiritismo, ele vai ampliando, né, esse nosso pensamento, essa nossa visão, e aí nós vamos nos vendo como espíritos imortais, né? Que nós somos esses espíritos mesmo que somos viajantes da eternidade e vamos, né, ter que tocar aí para frente, né, toda a nossa caminhada. Então, no tempo de Jesus, nós não conseguimos chegar a esse entendimento, né? Não conseguimos. E é por isso que ele disse assim, vai vir o Consolador aí, né? Então, olha como Jesus nos conhece, como nos compreende, como nos entende, né? Vai vir o Consolador, né? Não se preocupa que vai vir, vai explicar todas as coisas, tudo aquilo que eu não posso falar agora. E aí estão os espíritos aí, né? Nos ajudando, nos esclarecendo, tirando todas as dúvidas, né? Então, nós temos, é muito interessante, eu quando fui compreender quando eu entrei mesmo na doutrina espírita, que a doutrina espírita trouxe todo esse esclarecimento, né? A gente, desde criança, a gente pega nosso calendário lá, né? E vê assim, 1º de janeiro, dia da confraternização universal, né? Está lá, né? Na lei do homem, dia da confraternização universal. Aí vem o Evangelho agora e explica isso para nós, né? Na doutrina explica isso, que é exatamente essa fraternidade universal, ela está ligada a essa ideia do vínculo que existe entre todas as nossas existências, as nossas do passado, né? Com as outras do passado, com as outras desse mundo, com as outras de todos os mundos. Essa é a ideia da confraternização universal. E alguém deve ter sido inspirado, né, no momento lá, que colocou aquele dia 1º de janeiro como dia da confraternização universal, mas que está ligada a essa ideia aqui, dessa lei de solidariedade, e que, como está chegando o nosso horário, quem vai explicar para nós melhor Bezerra de Menezes. Nesse livro aqui, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, tem uma mensagem
que fala sobre esse item 7, que fala sobre essa lei de solidariedade. E aí o Espírito fala aqui para nós, ó. Por sua natureza egoísta, o homem projeta tão somente para si a conquista da felicidade, ignorando grande parte do tempo o semelhante que caminha ao seu lado e que, por sua vez, aguarda a realização dos seus próprios projetos. Assim, a convivência que deveria se dar nas bases da fraternidade e da solidariedade, operando a harmonia e o equilíbrio entre os seres, se desvia da caridade pela atuação infeliz dos indivíduos. No que diz respeito à vida que acontece ao redor da Terra, muitos são os aspectos abordados pelos homens, cujos pontos de vista são os mais diversos e retratam, em verdade, as expressões íntimas de cada um quanto aos acontecimentos que regem a vida e quanto à relação com Deus. A chegada da doutrina espírita, com a sua mensagem de cunho esclarecedor, vem elucidar pontos obscuros de outras linhas religiosas, muitos dos quais impostos ao homem como verdades divinas e, portanto, irrefutáveis. Mensagem consoladora por excelência, sustenta quantos a procuram, pois lhes oferece o entendimento racional das lições do Cristo, sem subterfúgios e atemorizações que possam fragilizar sua ligação com Deus. Doutrina pautada no amor, nos ensinamentos transmitidos à humanidade pelo Mestre Jesus Cristo, segue uma linha clara e objetiva quanto aos deveres e à responsabilidade daquele que se diz cristão. O conhecimento dessa doutrina vem por meio do estudo, que deve estar na pauta das obrigações daquele que realmente anseia proceder conforme os ditames da lei maior. Conhecimento não se obtém em folhetins e obra de pouco valor, mas nos livros compilados por Kardec, que ele chama de cientista leonês, que, obedecendo aos desígnios superiores, doou anos de sua existência para que essa obra fosse concluída. A doutrina espírita descreve os princípios básicos da ciência espiritual, o mundo sutil e suas leis organizadoras, a partir de laboriosos experimentos e testes que contaram com a dedicação de mentes incansáveis, ávidas de constatarem a verdade. Sob a jurisdição do excelso juiz, muitos relatos que abordam o processo de inter-relação entre os dois planos de vida são acessados pelos operosos trabalhadores da luz, contribuindo com eficácia para o aprimoramento intelectual, mental e moral do espírito. A extensão e a profundidade da mensagem divina ainda não podem ser aquilatadas pelo homem, seja encarnado, seja desencarnado, em razão das limitações impostas por sua atual condição evolutiva. Mas à medida do seu alargamento consciencial, à medida do aprimoramento da sua conduta moral, o homem conseguirá alcançar níveis de compreensão da lei divina que por ora lhe são inacessíveis. Com o Espiritismo, luzes se acendem no plano infinito da criatura, fortalecendo sua estrutura emocional e auxiliando-a a se harmonizar com as sublimes vibrações dos sentimentos que organizam e sustentam a vida superior. Então, nós estarmos dentro da doutrina, né, não é um privilégio, porque a gente sabe que não existe privilégio na lei de Deus, mas é uma grande oportunidade, né? E nós não podemos deixar de valorizar
essa oportunidade, né, que nós estamos tendo, de ter tantos cursos, tanta oportunidade de estudo, né, e deixar isso passar, porque quem fala para nós, né, é aquele que a gente sempre recorre a todo momento, né, Dr. Bezerra de Menezes, né, esse espírito amoroso, bondoso, que vem trazer todo esse entendimento para nós. Então, que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos sustente, né, para que nós possamos, a todo momento, estarmos vencendo as nossas dificuldades do dia a dia mesmo, né, e estarmos dizendo presente em toda a oportunidade que nós tivermos, né, para estudo, para trabalho no bem. Muita paz, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 25 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, com o expositor Eduardo Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade, com o tema Como Superar a Depressão. Aguardamos vocês!